Olá pessoal, estou gravando essa aula para a gente corrigir a nossa recuperação 1 de Biologia. Lembrando que essa atividade foi encerrada no dia 7 de maio, sexta-feira, e após essa data ela não foi mais aceita, né? Então, quem tentou entrar ali no formulário e tentou fazer fora dessa data, vai perceber que o formulário não está mais aceitando resposta, e mesmo que você tente fazer, a resposta vai ser zero, porque fechou, a data da avaliação era até dia 7, ok? Então, com isso, a gente encerra a nossa avaliação 1 como um todo. Eu espero que vocês vejam os meus vídeos ali que eu estou colocando para vocês sobre as aulas. Se eu não me engano, semana que vem eu já vou postar para vocês como executar a avaliação 2. Então, quem ficou sem nota na avaliação 1, tente ir bem na avaliação 2 e avaliação 3 para ter uma média boa no final do semestre, ok? Então, vamos lá para a nossa correção. Vou colocar para apresentar aqui a tela, né, a tela inteira. Fechou. Então, vamos lá. Lembrando, então, que a nossa recuperação 1, né, de biologia, ela é sobre sistemática, taxonomia, filogenia e análise e interpretação de cladogramas, ok? Então, questão número 1. A figura ilustra as relações filogenéticas dos primatas. Com base na figura e nos conhecimentos sobre filogenias, é correto afirmar que. Então, a gente vai perceber aqui que a gente tem um cladograma, né, associado aqui às eras geológicas, né, e aqui o grupo dos primatas, ok? Nós temos aqui um ancestral comum entre prosímios e os antropóides, né? Lembrando que quanto mais próximo eles estiverem um do outro, né, como aqui o caso do lêmures e do lores, nós temos um taxon irmão. Então, quanto mais próximo eles estão na árvore filogenética, mais próximos geneticamente eles são, ok? Lembrando que filogenia, filo significa arquivo, e genia, arquivo de origem, né? O gene ali, a origem, ok? Então, aqui nós temos algumas afirmativas, né? Vamos aqui ver a nossa provinha. Nós temos aqui, os lêmuros foram os primeiros grupos de primatas a divergir do último ancestral comum. Então, vamos aqui ver. Nós temos os lêmures. Na verdade, então, eles não são. Os primeiros grupos aqui são os prosímios e os antropóides, certo? Os lêmures são mais recentes. Os gibões constituem um grupo irmão dos orangotangos. Então, vamos ver aqui. Quando a gente tem um grupo irmão, a gente tem que verificar isso aqui, ó. Aqui, orangotangos e macacos antropóides, africanos e humanos, eles são um grupo irmão, ou táxons irmãos, dos orangotangos, mas os gibões, eles não são, tá? Os gibões, eles são de outro ramo da nossa árvore evolutiva. Eles são parentes muito próximos desse grupo irmão aqui dos orangotangos, macacos, antropóides, africanos e humanos, mas não são grupo irmão. Entre os antropóides, os primatas do Novo Mundo são os mais primitivos. Bom, lembrando, pessoal, que aqui na filogenia a gente não usa mais o termo primitivo, né? A gente usa com aquelas características menos derivadas, que são características basais, que a gente chama, ou características pleisomórficas, e as características mais derivadas, né? Ou aquelas características que foram mais, que ocorreu maior mutação, ou que surgiu recentemente, que daí a gente chama de apomorfia, ou características apomórficas, ok? Apo de ápice, no ponto. Então, vamos verificar aqui. Entre os antropóides, os primatas do Novo Mundo são os mais primitivos. Não, né? Então, aqui nós temos os antropóides, e a gente vai ver aqui que com a característica mais pleisomórfica, né? Ou no sentido de menos primitivo ou mais primitivo, né? Enfim, né? Se fosse colocar assim do tipo, seriam os tárcios, né? Que surgiram aqui no Paleoceno. Depois aqui nós temos os prosímios divergiram antes dos antropóides. Se a gente olhar aqui para a corrente, para a árvore evolutiva, a gente vai ver que foi mais ou menos no mesmo período, né? Então, não foi antes.
O ancestral dos macacos, antropóides, africanos e humanos divergiu no início do Mioceno. Então, a gente vai ver aqui, né, que essa afirmativa está correta. Ó, o Mioceno está aqui está a divergência entre os macacos antropóides africanos e os orangotangos, certo? E essa afirmativa está correta. Próxima questão. O cladograma abaixo representa as relações evolutivas entre os membros da superfamília Hominidae, onde se observa que, então aqui nós temos uma superfamília, família, subfamília, tribo e gênero, né, com os seus respectivos nomes científicos, né, e mostrando aqui no formato de cladograma. Então, a gente vai analisar cada questão, né? Nós temos aqui a primeira questão, homens e gibões da Ilobatide, nós temos aqui não possui ancestral comum. Então, vamos ver aqui, nosso cladograma, Ilobatide, né, tá aqui. Então, cadê o homo e cadê os gibões, né? Homo, aqui, e os gibões, Congo, se não me engano, cadê os gibões? Ilobatide, seriam esse aqui já, direto. Não possuem ancestral comum. É real. Desculpa, na verdade sim, né? O ancestral comum deles é o hominídeo. Tá aqui, ó. Esse é o ponto do ancestral comum. Então, eles possuem um ancestral comum. Homens, gorilas, né? E orangotangos, que é o Congo, pertencem a famílias diferentes. Então, vamos ver. Homens, tá aqui. O Congo, tá aqui. Então, nós vemos já que eles pertencem, ó, a famílias diferentes, certo? Quer dizer, desculpa, eles pertencem à mesma família, tá? Hominide, tá aqui. Daí tem o Homo, tá aqui, ó. E depois aqui nós temos o Congo. Então, eles derivam da mesma família filogenética, ou da mesma categoria taxonômica de família, hominide, certo? Então, por isso que essa afirmativa está incorreta. Homens, gibbons, chimpanzés, pan, possuem um ancestral comum. Então, homens, homo, os gibbons, aqui, e os chimpanzés, né, que é o pan, aqui, possuem um ancestral comum. Sim, está aqui a superfamília dele, ó, possui um ancestral comum. Homens, orangotango, que é o Congo, e gibbons, ilobatide, são primatas pertencentes à mesma família. Então, a gente vai ver aqui que a Ilobatide, na verdade, é uma família diferente, né, que é a família dos gibbons, em relação ao homem e orangotango, certo? Próximo. A seguir, mostra um modelo de divergência entre espécies de alguns primatas, representados pelos números à direita do esquema. Considerando que o modelo seja correto, a maior diferença genética será encontrada na sequência de bases nitrogenadas no DNA das seguintes espécies. Então, pessoal, quando a gente fala de um cladograma, lembrando que ele dá as relações filogenéticas. As relações filogenéticas é como se fosse um banco de dados genéticos, onde a gente vai comparando as semelhanças entre as espécies, ok? Então, se a gente for comparar aqui, a gente vai ver que nós temos basicamente dois ramos dessa árvore, né? Dessa árvore filogenética, ou desse cladograma, onde nós temos o ramo que ascende aqui do número 1 até o número 10, e depois nós temos o segundo ramo, que é do 11 e 12. Então, parando para analisar aqui, a gente vai ver que as mais distantes, filogeneticamente falando, seriam o 10 e 11, né? Porque o 10 ele pertence a outro ramo do cladograma. Então, o 10 está pertencendo a este ramo aqui, enquanto o 11 ele está pertencendo a este ramo aqui. Na filogenia estão representadas, na filogenia estão representadas de acordo com as propostas mais aceitas atualmente para a evolução dos vertebrados. As relações evolutivas entre alguns grupos de animais, de acordo com as informações contidas na filogenia, é correto afirmar que
Quando a questão fala aqui da filogenia, a gente está falando do cladograma, tá, gente? Então, aqui nós temos o grupo dos vertebrados, colocando aqui peixes, anfíbios, aves, crocodilos, lagartos, tartarugas e mamíferos. Então, a gente vai ver aqui, vamos verificar o que nos diz. Répteis possuem ancestral comum exclusivo, não compartilhado com nenhum outro grupo de animal. Isso é mentira, né, gente? Porque a gente está vendo que todos os vertebrados aqui partem de um ancestral comum. Próximo. Os lagartos são tão próximos evolutivamente dos crocodilos quanto das tartarugas. Vamos ver? Então, lagartos, tartarugas, eles não pertencem, ó, lagartos, tartarugas e crocodilos, eles não pertencem a um grupo irmão, diferente das aves e crocodilos. Então, aves e crocodilos, eles são muito próximos evolutivamente ou geneticamente um do outro, ok? Mas lagartos e tartarugas e crocodilos não são próximos um do outro, eles são de ramos da árvore diferentes. As tartarugas são mais próximas evolutivamente dos mamíferos do que das aves. Pessoal, isso não quer dizer, tá? Nós temos aqui as tartarugas estão próximas aqui dos mamíferos, mas não em questão filogenética, porque ela é só um galho da minha árvore. Se a gente for comparar análises mais recentes, né, sobre essa filogenia, a gente vai ver que o mais próximo ali dos mamíferos são alguns lagartão gigante que tinha, né, nos períodos ainda dos dinossauros, que eram os lagartos semiaquáticos, grandões, assim, que eles já tinham patas e conseguiam sair da água, voltar e assim por diante. Mas isso não vem ao caso neste momento, ok? Os peixes e os anfíbios partilham um ancestral comum único e exclusivo. Então, peixes e anfíbios possuem um ancestral comum único e exclusivo. Isso não, né? Porque a gente está vendo que essa árvore filogenética pertence a todos os vertebrados. Depois aqui, as aves são o grupo mais próximo evolutivamente dos crocodilos. Isso é verdade, ó, porque eles são um grupo ou táxon irmão. Observe a árvore filogenética adiante. Espera-se encontrar maior semelhança entre os genes de. Vamos ver aqui então, olhando para nosso cladograma, lembrando que quando eu tenho mais próximo um do outro, é que eu tenho um grupo irmão. Aqui, ó, verifiquei. Baleia e pássaro são grupos irmãos, porque estão no mesmo ramo da árvore e estão aqui juntinho, tá? Então a gente vai ver aqui que a resposta correta é a baleia e pássaro. Ah, mas professor, qual que é o mais distante geneticamente um do outro? Daí a gente vai ver aqui, ó, nós temos a bactéria e o coral. Eles são mais distantes geneticamente um do outro. Os cladogramas são responsáveis por expressar as relações de parentesco evolutivo entre os seres vivos. Ao considerar o cladograma abaixo como representativo do reino Plantae, é correto afirmar que. Então, nós temos aqui 1, 2, 3 e 4, certo? E daí aqui, nessa questão, quando tem quadradinho, pessoal, é que pode ser mais de uma alternativa correta, ou mais de uma afirmação correta. Então, vamos verificar aqui o que diz a nossa questão. O grupo representado pelo número 3 possui ancestral diferente dos demais grupos. Se ele tá no mesmo grupo filogenético, óbvio que não, né, gente? Aqui, ó, ancestral comum entre eles. Então, a especiação que originou 2, 3 e 4 é mais recente que a especiação que deu origem a 1. Isso é verdade, ó. Porque no número 1, ele está em um ramo da árvore, ó. Esse é um ramo, sozinho. Não tem bifurcação nenhuma. Enquanto aqui nesse segundo ramo, eu tenho mais bifurcação. Eu tenho essa primeira bifurcação, segunda e terceira bifurcação. É verdade. Correto. A segunda, se está considerando o reino Plantae, a gente precisa considerar isso também, né? As angiospermas seriam representadas pelo número 3, com o surgimento de adaptações como flores e frutos. Pessoal, né? Vamos verificar aqui. Nós temos 1, 2, 3 e 4, certo? E aqui nós temos, né, as nossas colocações sobre o reino Plantae. Então, a gente precisa considerar também, né,
o nosso feedback aqui automático, que diz o seguinte: analisando o cladograma, constata-se que o nó de onde partiu o grupo 1 surgiu há mais tempo que os nós que deram origem aos grupos 2, 3 e 4. Dessa forma, pode-se dizer que a especiação que deu origem a 1 é mais antiga que aquela que deu origem a 2, 3 e 4. Assim, a opção B é correta. Cabe ressaltar que a opção C também pode ser considerada correta. O nó gira em 180 graus, que dessa forma a sequência seria 1, 2, 3 e 4. Tem o mesmo significado de que 1, 2, 4 e 3 no cladograma abaixo. No caso, o cladograma acima, né? Então, a gente vê aqui, ó, que se eu pegar e fazer um giro, né, desse mesmo cladograma, a gente vai ver que seria o mesmo significado. Então, se eu colocasse na última posição aqui, esse número 3, né, ou independente, eu vou ver que o surgimento das fanerógamas, que seriam aquelas plantas que possuem semente e vasos condutores, estariam associados aí também a esse nível de especiação, certo? Observe essa representação de parte da árvore evolutiva. Com base nessa representação, é incorreto afirmar que. Incorreto, tá, gente? Então, aqui nós temos uma enguia, um tritão, um lagarto e uma cobra. Então, a enguia, o tritão, o lagarto e a cobra possuem um ancestral comum? Sim. A especiação dos lagartos foi anterior ao tritão? Vamos verificar. Lagarto, não, né? Não foi anterior ao tritão. Então, essa é a resposta incorreta. As cobras são mais aparentadas com os lagartos do que as enguias? Verdade. Parentes distantes nessa árvore podem apresentar semelhanças fenotípicas? Não, né? Pode perceber aqui que eles são bem diferentes um do outro. A afirmação "os humanos descendem dos chimpanzés" é contrariada pelo cladograma abaixo, pelo cladograma representado o qual, então nós temos aqui os gibões, os gorilas, os chimpanzés e os humanos. A gente vai perceber que, na verdade, assim, humanos e chimpanzés, eles pertencem ao mesmo nó evolutivo, mas os chimpanzés não deram origem aos seres humanos. Eles tiveram uma evolução independente, certo? Então, vamos verificar aqui o que diz aqui nossas afirmativas. Os chimpanzés são humanos menos evoluídos. Lembrando que a gente nem usa mais esse termo de menos evoluído. Bom, os gorilas, os chimpanzés e os humanos descendem sequencialmente dos gibões. Também é mentira, certo? É incorreto. Os gibões, os gorilas e os chimpanzés descendem da linha evolutiva dos humanos. Então vamos verificar aqui, ó. Não, né? Os humanos e os chimpanzés descendem de um ancestral comum e exclusivo. Então, ó, os humanos e os chimpanzés aqui, ó, esse ponto aqui seria o ponto de divergência entre chimpanzés e humanos, né? Então, por isso que eu não posso dizer que os humanos descendem dos chimpanzés, porque eles possuem um ancestral comum, né, exclusivo a eles. É claro que eles pertencem à mesma árvore evolutiva dos gibbons, gorilas e assim por diante. Só que, como eu estou pedindo só para eu descrever por que que os humanos não descendem dos chimpanzés, eu vou considerar somente esse nó aqui do cladograma, ok? Os chimpanzés são mais aparentados aos gorilas que os humanos. Vamos ver. Chimpanzés são mais aparentados com os gorilas que os humanos. Não, né? Então, pelo que a gente vê aqui da árvore evolutiva, chimpanzés e humanos são mais aparentados. O cladograma representa as relações filogenéticas entre os vertebrados. A correspondência correta entre as indicações numéricas no cladograma e a característica evolutiva é. Então, nós temos aqui peixes, anfíbios, répteis, aves, mamíferos, certo? Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4 e 5 em relação às características. Então, a gente vai verificar aqui o que está me colocando, né? O cladograma representa as relações filogenéticas entre os vertebrados. A correspondência correta entre as indicações numéricas do cladograma e as características evolutivas é. Então, número 1 seria endotermia, né?
A endotermia, pessoal, é a capacidade de segurar o próprio calor corporal, e isso surgiu basicamente, né, ali entre aves e mamíferos, então, não, né. Depois, o surgimento da coluna vertebral, número 2. Na verdade, a coluna vertebral, ela já tinha surgido aqui nos peixes, então por isso que os peixes são vertebrados. O ovo amniótico, sim, é verdade, né? Então, o ovo amniótico é o número 3, que aqui surgiu nos répteis, quando a gente começou a ter os primeiros formatos de ovo. A respiração pulmonar, número 4, não, né? Porque os anfíbios já faziam respiração pulmonar. E número 5, membros locomotores, os anfíbios também já tinham membros locomotores. Então, vamos ver o que diz aqui a nosso feedback. Ele diz o seguinte: a endotermia é uma característica de aves e mamíferos, a coluna vertebral é uma característica comum entre todos os grupos representados no cladograma, a respiração pulmonar já pertence a alguns grupos de peixes dipnoicos, né? Ah, real, os peixes pneumonados, eles já apresentam, né, uh, essa respiração pulmonar, que são um pouco antes dos anfíbios ainda. Os membros locomotores ocorrem em todos os grupos, né? Os peixes e as nadadeiras fazem papel de membros locomotores. E o ovo amniótico é uma característica de répteis, aves e mamíferos e representa uma importante adaptação à vida do ambiente terrestre, que é, no caso ali, da reprodução. Depois, nós temos aqui, por fim, né, a nossa última questão, a chamada árvore da vida, uma das ideias mais perigosas da biologia moderna, poderosas da biologia moderna, desculpa, remonta a rabiscos feitos por Charles Darwin. Cada espécie moderna seria o produto de infinitas bifurcações na árvore evolutiva da vida, a qual dá uma ideia de como foram surgindo os seres vivos. A figura ilustra um dos rabiscos feitos por Darwin. No rabisco de Darwin, as bifurcações ou ramos surgem de um nó. Cada um dos nós corresponde a... Então, a gente vai ver que cada um dos nós, ele corresponde nada mais, nada menos que um ancestral comum, ok? Pessoal, essa foi a correção da prova de Biologia 2, né, na recuperação 1. Lembrando que essa avaliação ela já não está sendo mais aceita, ok? Caso vocês tenham alguma dúvida, né, eu acredito que ainda hoje eu vou conseguir postar as notas de vocês no sistema. Caso tenham alguma dúvida em relação às notas, avaliações ou assim por diante, estarei disponível no WhatsApp para atender vocês. O número do WhatsApp é 48 999 82 49 56, ok? Então, pessoal, forte abraço, até a próxima. Espero que se cuidem, bebam bastante água, e é isso aí.